ao Alerta em Debate desta semana. Muito obrigada por nos escolher toda quinta-feira. E se você está acompanhando nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, no nosso Spotify, a gente agradece também você que está sempre fazendo questão de acompanhar o debate da semana, que hoje está especial. Hoje a gente vai falar sobre direitos e deveres do inquilino. Noêmia Gomes, esse assunto é polêmico, porque a gente sabe, quando a gente está falando de aluguel, de quem deve fazer isso, quem deve aceitar, isso aí dá pano para manga e muita discussão, né? Muita briga, inclusive. É verdade, Ana, dá muita briga, é um assunto polêmico, se é polêmico, não necessariamente é ruim. Exato. E tem que estar aqui no Alerta em Debate. E lembrando, você falou das redes sociais, esse tema veio das nossas redes sociais. É mesmo? Foi um tema que veio das nossas redes sociais, exatamente por causa dessa dúvida. O que eu faço? Eu vou entregar o meu imóvel, eu tenho que pintar o imóvel? Eu coloquei um prego na parede, o que tem que fazer? Então, traz para o Alerta em Debate que a gente cria polêmica aqui. É isso que a gente fala hoje, direito e dever do inquilino. Afinal, gente, o que é obrigação? O que é direito quando a gente está falando aí de um imóvel? Quem que tem que fazer os consertos? Como é que fica a questão da manutenção? Porque na hora de entregar pro proprietário, é o que a Noêmia falou, tem que pintar no final da locação. Então a gente vai tirar todas essas dúvidas, a gente vai falar sobre esse assunto que sim, dá muita discussão, dá muita briga, dá confusão. A gente já mostrou muita reportagem, né? Com briga de inquilino com proprietário com relação a isso. Mas para esclarecer essa questão de direito e dever, a gente conversa hoje com o Tiago Massicano, ele que é sócio fundador do escritório Massicano Advogados e Associados. O doutor já está aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Doutor, logo de cara eu agradeço a sua participação e te pergunto, essa relação aí entre inquilinos e proprietários, ela gera muita dúvida. E na sua visão, dá para a gente falar que tem um desafio principal aí para tentar manter essa relação equilibrada, aí, essa relação entre as partes? Seja bem-vindo ao Alerta em Debate. Obrigado pelo convite, agradeço, Ana, pela participação e a Noêmia também por esse debate aqui sobre inquilino, que é um debate muito discutível hoje no dia a dia das pessoas, né? A gente tem aí uma média de população, principalmente na cidade de São Paulo, muito grande com relação à locação. Muitas pessoas não têm ainda um imóvel próprio. E a lei de inquilinato é o dia a dia da maioria das pessoas aqui que vivem em cidade grande. A principal discussão na lei do inquilinato é entender o que é o dever e quais são as obrigações do inquilino. Eu acho que essa é a principal discussão. A partir de um determinado momento, o inquilino ele se sente dono do imóvel, ele passa a ter uma discussão maior na questão que envolve as benfeitorias do imóvel, e o dono do imóvel ele passa a questionar essas modificações que são feitas inerentes ao imóvel, e é aí que surgem as maiores discussões. Doutor, tem uma base assim que consta na lei que eles devem seguir ou não? Que está no contrato pode ser alterado na hora, né, da formalização desse documento, que o proprietário pode mudar ou o inquilino pode pedir, ou existe uma base a ser seguida? A gente tem na lei do inquilinato 3 tipos que eles falam que são tipos de benfeitorias. O que é as benfeitorias? São as modificações que são necessárias no imóvel, né? A gente tem as benfeitorias que a gente fala que são as necessárias, e a lei obriga o dono do imóvel a fazer a reparação. Então vamos imaginar uma goteira, o telhado ele tendo uma falha estrutural, a obrigação ela é inerente ao dono do imóvel. Então é o dono do imóvel que tem que fazer esse tipo de reparação. Uma parede caindo, o azulejo caindo, são benfeitorias que a gente diz que elas são as necessárias, né? E a gente tem a maior discussão que envolve são as benfeitorias úteis, né? O que são as benfeitorias úteis? São benfeitorias que elas não são inerentes à estrutura do próprio imóvel, mas elas são necessárias para a utilização do imóvel dentro da sua conjuntura do contrato de locação.
Então, uma pintura, uma parede, uma, é, o banheiro em si, a estrutura que envolve um portão, isso são as maiores discussões. Por quê? Porque no contrato, normalmente, as pessoas não versam sobre esses tipos de benfeitorias, né? Então, ela fica à margem da lei. A lei, ela não fala especificamente as benfeitorias úteis, quais especificamente são, ela é muito genérica. E aí fica a maior discussão entre o proprietário do imóvel e o inquilino, se vai reparar ou não, né? E a gente tem as benfeitorias que a gente fala que são as voluptuárias, né? As benfeitorias voluptuárias, elas não são inerentes ao contrato de locação e são exclusivamente inerentes ao inquilino, né? Então, vamos imaginar que ele vai construir uma banheira ou ele vai colocar ali uma piscina. São benfeitorias que não são inerentes ao imóvel. Com autorização expressa do dono do imóvel, ele pode sim fazer essa benfeitoria que não fica atrelado ao imóvel ou alguma reparação do ressarcimento desse valor pelo dono do imóvel. Doutor, agora tem bastante coisa aí, principalmente Nossa, eu acho que a principal é essa questão da pintura, né? Que daí pinta ou não pinta. Quando eu aluguei, a parede era branco e eu pintei um quarto de rosa, uma parede de azul, a sala eu pintei de verde. Tem gente que gosta de colorir a casa, né? Só que daí o próximo inquilino que vai morar não precisa necessariamente gostar daquelas cores e daquela mesma distribuição. Isso é um ponto que daí causa uma confusão também entre inquilino e proprietário. Gostaria de saber do senhor se, assim, o número 1 nas reclamações e nas confusões seriam essa questão de pintura. Então, eu acho que a maior discussão ela envolve o que é benfeitoria útil e o que é benfeitoria necessária, né? A pintura, ela é uma discussão que ela é fácil de resolver, que a maioria das pessoas, às vezes, ela não tem esse tipo de conhecimento, né? Qual é a forma mais fácil de resolver todas essas discussões? O inquilino, ele, antes de adentrar o imóvel, ele fazer uma vistoria inicial. Então, eu acho que a parte mais importante de um contrato de locação, ela envolve uma vistoria prévia. Essa vistoria, ela tem que ser acompanhada pelo inquilino e pelo dono do imóvel e vistada por todas as partes. O que significa isso? Do jeito que está o imóvel, é que ele deve ser devolvido. Então, essa vistoria, ela vai ver a pintura, vai ver a parede, vai ver se tem infiltração, vai ver como está o portão, vai ver se tem muita discussão sobre o que é prego, o que coloca numa parede. Tem muita gente que coloca armários embutidos e aí não está no imóvel e tem que devolver no estado que se encontra, né? Então, essa maior discussão, ela tem que ser feita necessariamente na vistoria inicial do imóvel. Porque quando for devolver, o dono do imóvel, ele pode exigir exatamente como ele entregou. Até que essa questão aí do armário embutido é uma boa questão, porque isso eu colocaria como uma benfeitoria para o imóvel, né? Mas tem, de repente, um proprietário que não gosta. É que é um investimento bem alto. Que também, poderia né? entrar como uma voluptuária quando você coloca por exemplo, uma cozinha planejada, entra como isso. E daí também, ainda nessa pergunta, eu já aumento o que o senhor falou, né? Que o inquilino pode morar muito tempo lá e daí achou que faltava uma piscina, constrói uma piscina, consegue fazer isso, na época o proprietário curte a ideia e tal, e depois na hora de entregar o proprietário não quer a piscina. Não vou lidar com isso. Acontece isso, doutor? Acontece demais, é o que mais acontece. Por exemplo, vamos entrar na questão do armário embutido, que eu acho que é o mais comum, né? O armário embutido, ele não é uma benfeitoria necessária, né? Embora a gente tenha necessidade de utilizar armários e tudo mais, ele é uma benfeitoria que ele está entre a útil e entre a voluptuária, tá? Ela necessariamente tem que ter autorização do proprietário do imóvel. Se não tiver autorização do proprietário do imóvel e ele, o inquilino instalar, não vai ser
nenhum motivo de reembolso, qualquer tipo de utilização ou deixar o bem no imóvel. Ele não vai ser atrelado com desconto, ele não vai ser atrelado a reembolso, ele simplesmente... E o proprietário ainda pode exigir que ele retire, né? Gente! Cabe ao proprietário do imóvel optar por deixar o armário embutido ou mandar o próprio inquilino retirar. Porque é aquilo que eu falei logo no começo. O mais importante de uma locação do imóvel é a vistoria. É que a maioria das pessoas erra, né? A vistoria, ela se faz necessária porque é ela que vai ser a foto daquilo que lá na frente pode ser discutido. Ah, a parede aqui ela estava pintada. Não, não estava. Ah, não, ela era branca, ela era amarela, era verde. Ah, aqui não tinha esse armário embutido. Eu não quero esse armário. Você tem que retirar. E aí, isso tudo pode ser discutido no final da locação. Porque, assim, é uma lua de mel, né? Começo de casamento. Todo mundo se ama. Ah, vamos entrar, pode ir pagando aluguel. Passa-se os anos, aquela relação ela se torna desgastante na medida que for necessitando do proprietário do imóvel as benfeitorias. Então, imagina o seguinte, ele está pagando aluguel, aí o telhado dá problema. Aí que começa a surgir, porque é o seguinte, ele vai exigir do proprietário do imóvel a reparação. E aí o proprietário do imóvel não quer reparar, ele quer receber o aluguel. E aí começa a discussão, e aí começa a ter a degradação do imóvel pelo próprio inquilino, porque ele não vê uma solução com o dono do imóvel. E aí se torna as discussões que a gente se vê por aí. A gente teve um vídeo que viralizou há alguns meses justamente por briga de inquilino com o proprietário com relação à pintura das paredes. Se eu não me engano, era uma moça que estava saindo do apartamento e ela pintou, e eu não sei se foi o proprietário, se foi alguma imobiliária que estava mediando tudo, falou, não é assim que a gente quer. E ela pichou, ela rabiscou as paredes todo e postou vídeo nas redes sociais. Isso virou um negócio gigantesco. E tem esse detalhe agora também, tudo tá na internet, né? As pessoas, elas levam essa briga que é entre o inquilino e o proprietário pra internet, aí o negócio fica ainda muito maior, porque é a opinião de todo mundo, o contrato acaba ficando de lado, que é o que vale no momento desse, né? Essas discussões, elas hoje, pelo mundo moderno que a gente vive, ela tá comum, né? Eu acho que elas não podem ser levadas para o campo das redes sociais, para o campo da internet, porque aí a gente pode ter outro tipo de problema que envolve a utilização de imagem ou o próprio dano moral, expondo a pessoa a um estado vexatório, né? Doutor, a Ana trouxe, né, que essa questão da imobiliária. O que é melhor para o inquilino e para o proprietário? Ter uma imobiliária intermediando, fazer um contrato direto com o proprietário. O que é melhor para as duas partes para evitar esse desgaste? Bem, a gente tem duas vertentes aí, né? Necessariamente o contrato ele tem que ser analisado por um advogado, né? A questão da parte do direito, nada mais do que um profissional da área para ele entender quais são os direitos e deveres que tem que estar atrelado àquele tipo de contrato, porque ele tem uma variação muito grande, residencial a longo prazo, imóvel para fins comerciais, imóveis para fins industriais, que muda drasticamente um contrato de locação, contratos para prestadores de serviços, contratos por temporada. Então, assim, são vários tipos de contrato que só um profissional do direito, um advogado, ele consegue abarcar aqueles direitos e deveres das partes para ter depois um contrato bem feito. Normalmente não dá problema, porque ali vai versar ponto a ponto. É que normalmente o brasileiro ele tá com aquela gana de fechar negócio, aquela vontade, então ele pega o modelo, assina qualquer coisa, eu quero cair para dentro, eu quero já tomar posse do imóvel, e aí, infelizmente é que surgem os problemas, né? A pessoa não atrela diretamente o contrato. Então, assim, meu conselho é sempre procurar um profissional do direito, tanto para o dono do imóvel quanto para o inquilino, tá? E em segundo plano, aí vai mais para o dono do imóvel em si, né?
consultar sempre uma imobiliária e estar atrelada à imobiliária, porque é ela que vai fazer toda a parte de cobrança, toda a parte de vistoria do imóvel, toda a parte burocrática que envolve um contrato de locação. É na imobiliária que ele vai ter esse amparo, né? Porque desgasta muito, é muito cansativo e às vezes o dono do imóvel ele não tem esse tempo hábil aí para ficar fazendo esse tipo de consulta, análise e acompanhamento da locação. Quando a gente está falando em renovação de contrato, vamos supor que está tudo bem, né? Você tem lá o seu contrato, cada um faz tantos meses, tantos anos. Quando eu quero renovar, eu como proprietário, eu como inquilino, até que ponto eu posso pedir alguma alteração? Existe um limite do que eu posso fazer e questão de valores também. Se eu decidir, eu posso da minha cabeça decidir, eu não quero aumentar tanto, eu tenho que seguir aí alguma coisa. Como é que funciona isso? Pensando em mudança mesmo. Olha, eu estou feliz aqui, mas eu gostaria de alguns detalhes diferentes. É possível que o proprietário faça isso? A alteração de contrato de locação ele é sempre possível na medida que ambas as partes consentem com o aditamento ou com uma modificação, né? E aí tem que ser por escrito, que é normalmente o que eu aconselho, que normalmente não acontece, né? Imagina. Tudo de Você boca. faz um contrato de locação e aí você reajusta uma forma, então vamos imaginar, olha, eu vou fazer aqui uma pintura, esse mês eu não pago aluguel. Aí fala direto pro dono do imóvel, tá bom, mês que vem eu te dou um desconto, mês que vem eu te dou menos 100. E isso fica tudo no boca a boca, depois para documentar é um trabalho terrível, porque é um diz que me diz que se torna ali totalmente inviável de se fazer a prova, né? Então tudo que se for fazer modificando o contrato de locação, se faz por escrito e as partes assinam, tá? Esse é o conselho como advogado que eu faço, porque isso evita todos os problemas e discussões futuras sobre modificações de contrato. Não acontece. Então, vamos imaginar que você perguntou, Ana, sobre o reajuste. O reajuste ele é prazo de contrato determinado. O que está previsto no contrato é o que tem que se cumprir. O que eu aconselho? Está especificado no contrato qual é a forma de reajuste do contrato de locação. Então, eu ajustei um contrato de locação por 3 anos, pagando R$1.000, ali vai ter uma previsão anual de se vai ter reajuste e qual o índice de reajuste que vai ter. Então, no ano que vem, na hora que reajustar, a maioria dos contratos de locação é pelo IGPM, né? Então, o IGPM é que vai determinar se vai ter um aumento daquele valor e aquele valor ele vai ter que estar cumprido, determinado pelo reajuste, né? Então, o valor no ano que vem aumentou para 1.100, é 1.100 que eu tenho que cobrar. Ah, não, agora eu quero cobrar 1.500. Ele não pode. Se ele fizer isso, existe uma ação judicial em que o inquilino do imóvel deposita em juízo para ter o cumprimento da obrigação, né? Ele simplesmente também não pode deixar de pagar. Ah, não foi isso que a gente combinou, não. Ele tem que entrar judicialmente e depositar para não se tornar inadimplente naquele valor, né? Então, tudo que tiver especificado tem que estar no contrato. Que foi ajustado, ele não pode. Agora, o que acontece normalmente é quando vence o contrato, a maioria das pessoas não sabe isso. Isso é um detalhe muito importante da lei, tá? Venceu o contrato, ele começa a valer por prazo indeterminado, que a gente fala na lei, né? Ele não precisa renovar. Não precisa renovar, ele fica indeterminado. Então, vamos imaginar que você alugou por 3 anos, venceu por 3 anos e você continua no imóvel, que normalmente acontece com a maioria das pessoas, né? Continua pagando o aluguel. Ele continua pagando o aluguel, só que aí a gente tem uma brecha na lei de que o proprietário do imóvel, ele, independentemente do pagamento em dia, ele pode requerer o imóvel tomando a posse novamente. E ali ele pode também requerer um valor do contrato a mais do que foi da locação. Então ele vai chegar e vai falar assim, olha, agora, como o contrato está vencido e indeterminado, em vez de 1.000, eu quero R$2.000. Aí o inquilino vai falar assim, não, mas não foi isso que a gente combinou, não, mas o contrato está vencido, eu posso pedir quanto eu quero agora. Ah, mas eu não vou pagar, então você sai do imóvel. E tem que sair logo, né?
E tem 30 dias. 30 dias é o prazo que a lei determina. E desses 30 dias normalmente não acontece, é aí que surge a ação de despejo, né? Que o inquilino do imóvel ele tem que sair mesmo sendo adimplente. Nossa, então, é isso que eu falo, informação. Eu sempre falo aqui no Alerta em Debate, a informação é essencial nesse momento. O doutor tá falando que acontece muito. O contrato fica aí, né? Ele tá vencido, mas continua pagando. Então, o inquilino tá achando que ele tá Na morando ali vantagem. ainda nas regras anteriores do contrato, mas tá vencido de fato. O proprietário pode fazer o que ele quiser agora. Sim. E isso acontece muito, tá? Porque a maioria das pessoas, Não sabe. elas falam assim, não, mas eu tenho contrato de aluguel, eu estou pagando em dia, mas ele não vê que o contrato vence, porque ele não acompanha isso, né? Ele Sim. não tem esse acompanhamento. Então, assim, o meu conselho é para o inquilino do imóvel sempre ter um contrato por prazo determinado. Tá para vencer? Renova o contrato. Já troca. Ele pode ser renovado quantas vezes as partes consentirem, que é o proprietário e o inquilino. Ele pode fazer o contrato de locação quantas vezes eles quiserem, por quantos anos também quiserem. Então, normalmente, um contrato de locação comercial, ele versa a prazo de 5 anos, que aí existe um assunto específico na lei, tá? Tá. E o contrato residencial, ele nunca pode ser, segundo a lei, inferior a 30 meses. Então, normalmente, um contrato residencial, ele versa ali sobre média no mercado sobre 30 meses. Então, sempre está olhando esses prazos, quando estiver vencendo, tem uma imobiliária envolvida, pede para fazer a renovação, que aí você não vai ter susto de um proprietário pedindo o imóvel do nada, ou o proprietário requerendo um valor de aluguel absurdo que você não consegue pagar. Doutor, e a gente está falando de renovação, mas e para quem vai fazer o primeiro contrato? Olha, encontrei aqui um apartamento, é meu primeiro aluguel. Qual que é a dica, assim? O que dá para falar para ajudar o inquilino aí a não se perder nesse ramo que de fato todo mundo está conhecendo, né? Você nunca alugou um imóvel, você não sabe como é que é. Eu acho que assim, ele vai alugar um imóvel, normalmente, pela localização, aqui em São Paulo, praticamente você aluga só de imobiliária, né? Não vai direto com o proprietário. Então, conhecer a imobiliária que você tá contratando, que você tem esse imóvel num processo de locação, conhecer o imóvel, fazer uma vistoria prévia, eu acho que é importantíssimo. Você não aluga nada sem você olhar o imóvel, os vizinhos, a localização, todas as regras que às vezes envolvem o imóvel. Às vezes você vai alugar um apartamento, então olhar o condomínio, as regras do condomínio. Acontece muito problema com pet, com animal, então precisa olhar as regras do condomínio com relação a isso. E principalmente, depois que você tiver a minuta do contrato de locação, consulta um advogado. Eu acho que esse é a maior deficiência da sociedade, né? Ela querer economizar e lá na frente ela tem um problema, uma dor de cabeça muito maior. Eu acho que o preventivo, que envolve a parte de análise do contrato, ela lá na frente tira um monte de dissabores das pessoas que com certeza mitigariam se ela tivesse consultado um profissional para dar uma consulta e modificar aquilo que tem, que envolve o direito da pessoa que é assegurado antes. Doutor, aluguei um imóvel num prédio, num prédio de apartamento residencial, fui morar, estou na faculdade, daí a Ana Cecília vem morar comigo, e daí a gente tem uma amiga também que está procurando um lugar e vem morar comigo, mora as três no apartamento, condomínio considera que é república e daí começa a confusão. Como resolve isso? Bem, num contrato de locação residencial, dependendo da localização, ele exige uma quantidade de pessoas que pode residir sobre o imóvel, e isso tem que estar previsto no contrato de locação, tá? Se não está previsto no contrato de locação, normalmente o condomínio ele não pode exigir a quantidade de pessoas que moram sobre aquele imóvel, porque o imóvel, o direito de propriedade, ele está atrelado ao dono do imóvel. A destinação, obviamente, ele não pode fazer para fins comerciais. Então, se você está colocando pessoas
para fazer um rendimento sobre aquele imóvel, você está desvirtuando o seu contrato de locação residencial e com isso ele pode ser motivo de rescisão, né? Agora, se você tem pessoas morando ali e você está assumindo toda a responsabilidade que é um imóvel residencial, que você não está oferindo renda, que você não está sublocando, precisa ver também se você pode sublocar, né? Então, com esse negócio de república de trazer pessoas para dividir o valor, você, na verdade, está sublocando o imóvel. Você está colocando pessoas que não estão no contrato de locação. Isso é motivo também de rescisão de contrato. Então, precisa analisar o contexto. Agora, o condomínio exigir que você não coloque determinada quantidade de pessoas, aí é uma discussão jurídica que, com certeza, o inquilino tem que propor contra aí o condomínio, porque ele não pode restringir a utilização do espaço do uso do imóvel, né? Sou manicure, moro num prédio e Ela recebo... tá com as situações específicas. Não, porque uma normalmente coisa vai isso puxando acontece, outra, Ana. né, doutor? Você vai falando uma coisa, daí a gente lembra, fala, nossa, eu vou numa manicure... Pode a Não. manicure receber no prédio que ela mora os clientes? Então, normalmente, quando começam a falar assim, ó, eu tenho uma amiga... Não, mas esse não é nem eu. Eu parente, sou... sabe, essas coisas? Eu tenho uma amiga, quando eu começo a receber esse tipo de coisa, eu falo, mano, tem alguma coisa aí que quer consulta. Mas vamos lá. A gente mora... Manicure... Não, a gente não mora. Manicure, as pessoas que prestam serviços, o contrato do imóvel, ele tem normalmente especificado que é para utilização de uso residencial, tá? O que acontece é, normalmente, com um prestador de serviço, por exemplo, uma manicure que recebe as pessoas, normalmente o condomínio ele não tem esse poder, ela não pode fazer a utilização de montar um salão lá. Sim. Né? Ele não pode montar. Mas para fins normalmente comerciais de prestação de serviço, existe ali uma aceitação do mercado da pessoa estar utilizando o imóvel ali para sobrevivência. Por exemplo, fazer bolo caseiro, vender trufa, sabe? O que a pessoa não pode colocar é uma placa e pessoas aleatoriamente começarem a utilizar o imóvel para fins comerciais, que aí ele desvirtua, tá? Então existe ali a lei não fala especificamente sobre isso, mas existe uma aceitação de mercado quando isso é utilizado com parcimônia. O que significa isso? É utilizado sem aquela utilização de fins comerciais efetivamente. Nossa, tem muito assunto, né? A Noêmia tá puxando situações você aqui, daí a gente começa vem... puxar, você lembra de situações que você... Não, Não, mas aí, o doutor, eu nem disse que eu tenho uma amiga, eu disse, eu sou a manicure, né? Ela mudou. Entendi. A minha pergunta foi, sou manicure, moro... Eu trouxe pra mim, eu nem tenho amiga, eu já trouxe... Não, doutor, eu vou ficar aqui com as dúvidas das minhas amigas, uma outra oportunidade. A gente já tá até estourando o tempo, mas é porque realmente a gente queria esclarecer isso pro nosso telespectador, porque a gente só ouve falar de briga, e ninguém nunca esclarece, afinal, para acabar com esse tipo de confusão, é contrato, é informação, é ter a ajuda de um advogado nesse momento, que é o essencial, que a gente queria até, acho que dá para finalizar dessa forma, né? Quando você tem toda a informação nas suas mãos, a gente acaba conseguindo evitar esse tipo de confusão. Sim, eu acho que o ponto principal que a gente tem que falar, e é a dica que eu dou, é você consultar um profissional do direito, um advogado, antes de fechar qualquer contrato ou qualquer locação, tanto para o proprietário como para o inquilino, porque isso vai fazer toda a diferença numa discussão jurídica futura, porque a maioria das demandas, quando eu pego, sai exatamente nesse tipo de discussão. A pessoa já tem o problema, mas ela não resolveu lá atrás da melhor forma possível. Doutor, muito obrigada, viu, ter passado esse tempo aqui com a gente, esclarecido nessas dúvidas. Tenho certeza que logo, logo alguma amiga vai entrar em contato perguntando alguma coisa, a gente volta a conversar. Brincadeiras à parte, foi muito esclarecedor. Tenho certeza que o telespectador também sai mais aliviado desse Alerta em Debate. É um prazer, Ana, é um prazer, Noêmia, e sempre estou disponível quando vocês precisarem. Pode entrar em contato, vou estar aí
esclarecendo essas dúvidas das amigas e de vocês também. Muito obrigada, Obrigada, doutor. A gente conversou no Alerta em Debate de hoje com o Thiago Massicano, ele que é advogado, sócio fundador do escritório Massicano Advogados e Associados, sobre a lei do inquilinato, sobre as discussões, né? O que é direito, o que é dever de quem está alugando um imóvel e quem é o proprietário daquele imóvel. O contrato é o essencial, gente. Aí, esse negócio de conversar, de acertar de boca, não dá certo. Pede ajuda de um advogado se você tem dúvidas para você se proteger, independente de qual parte você seja, né, Noêmia? Com certeza, e você deixa de ser notícia, né? Porque uma confusão pode acabar numa coisa pior e daí vai para as páginas dos noticiários e a gente não quer que isso aconteça com você. Não quero mostrar ninguém brigando aqui no condomínio, não quero essa confusão. Noêmia, muito obrigada mais uma vez por essa polêmica que você disse que veio lá das redes sociais. O pessoal pode mandar sugestão, sim, né, no nosso sempre. YouTube. Você pode mandar no YouTube, no Instagram. Tudo. Tem gente que manda pelo e-mail, que manda pelo nosso WhatsApp, então a gente está aí à disposição. rftvOficial.com.br, você encontra lá todas as maneiras de falar com a gente. Eu quero agradecer você que ficou com a gente nesse Alerta em Debate e te avisar que semana que vem a gente está de volta. Até lá.